Também. Fala galerinha, como é que vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Universo Compartilhado. Eu sou o Matheus e esse é o João. Dá um salve pra galerinha aí, João. E aí, beleza, pessoal? É isso aí, rapaziada. Hoje a gente tá aqui com vocês com um formato de vídeo diferente. A gente não tá mostrando a nossa cara feia hoje, né? Porque decidi aleatoriamente fazer um vídeo diferente para poder ilustrar um pouco aí de fundo relacionado ao assunto que a gente vai conversar hoje com vocês, que nada mais é sobre uma das franquias mais consagradas da atualidade, mesmo causando muitas polêmicas sempre, né? Assassin's Creed, sim, exatamente. A gente vai trocar uma ideia com vocês hoje sobre o próximo game da franquia Assassin's Creed que será lançado. A Ubisoft já confirmou que eles estão trabalhando em um novo jogo de Assassin's Creed, apesar de não ter sido anunciado de forma oficial. A gente não tem trailer, nem teaser, nem nada, mas sabemos que sim, Assassin's Creed Rift está acontecendo, não é, João? Sim, então tendo as informações aí que ele vai ser tipo como fala? Um standalone. Standalone, né? Standalone, que é pega um dos personagens do último jogo, que é o Valhalla, que é o Basim. Isso. Pra quem não jogou, ele é um personagem muito importante. A gente não vai dar spoiler aqui, mas... Ou vai dar spoiler? Acho que não vai ter como a gente comentar com vocês sem dar spoiler, na verdade. Então cuidado aí que vai ter spoiler. Aviso pra vocês aí, um alerta de spoiler monstruoso bem na cara de vocês aí que eu tô colocando agora, porque eu acho que vai ser muito difícil a gente comentar sobre o Rift sem contar um pouco de spoiler do que é, do porquê que o Basim ele é tão importante no Assassin's Creed Valhalla, né? E o porquê que ele foi talvez escolhido para ser o protagonista desse jogo, mas a gente vai explicar o porquê também ele é o protagonista, né? Então espero que vocês fiquem aí acompanhando a gente pra gente trocar uma ideia sobre esse Assassin's Creed Rift, tá bom? A gente vai fazer alguns vídeos aqui sobre Assassin's Creed no canal. Esse aqui é só um dos muitos que a gente tá aqui planejando, né, trocar uma ideia com vocês, porque Assassin's Creed é uma franquia que a gente gosta bastante e a gente tem sempre muito argumento para dar sobre ela. Mas hoje a gente vai focar um pouco no Rift para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá, explicando basicamente para vocês o que é o Assassin's Creed Rift, né? Não tá 100% confirmado que esse é o nome do jogo, tá bom? Então, tomara que não seja, porque eu fui pesquisar, né, pra saber o que significa Rift, e eu vi que Assassin's Creed Rift significa Assassin's Creed Fenda, tá? Eu não sei muito bem o porquê que o nome do jogo talvez seria codinome Fenda, né? Não consigo enxergar nenhuma possível explicação, mas eu acho que deve ser alguma espécie de codinome inicial do desenvolvimento do jogo, né? Provavelmente não vai ser o nome final para o jogo, eu acho. Isso, provavelmente eu acho muito improvável que acabe sendo esse realmente o nome do jogo, né? Mas vamos lá explicar agora sim o que é o Rift. Basicamente, galera, o Assassin's Creed Rift, né, seria uma DLC, uma expansão do Assassin's Creed Valhalla, assim como é o Dawn of the Ragnarok, que lançou recentemente, aí uma DLC bem grande, trazendo muitas horas de conteúdo pro Assassin's Creed Valhalla. E o Rift seria mais uma DLC pro game, só que a Ubisoft acabou optando por transformar essa expansão em um jogo completo, basicamente em um stand-alone. Não é uma coisa muito incomum, é uma coisa que vem acontecendo bastante dentro do mundo dos games, essa espécie de atitude das empresas transformando DLCs em jogos completos, às vezes porque o jogo ficou muito longo, ou muitas vezes porque eles só querem ganhar mais dinheiro em cima. O exemplo mais famoso desse é o Uncharted, né? O The Lost Legacy, que saiu, que ele era pra ser DLC do Uncharted 4 e foi e lançou a parte, né? Que nem o Homem-Aranha também, outro exemplo, o Miles Morales também era uma DLC, que ia ser pro Spider-Man, só que como ele ficou muito completo, né? Aí eles decidiram vender a parte. É uma estratégia das empresas para vender a preço cheio, primeiramente, lucrar mais e em menos tempo. E eles ter uma janela de espaço para fazer um outro jogo por mais tempo, porque se eles lançam esse jogo agora, eles vão ter mais um ano para fazer o próximo, que a Ubisoft gosta de fazer um jogo por ano, né? Exatamente, é isso que tá acontecendo, né? Como a gente acabou de comentar com vocês, são muitas empresas que vêm tomando esse tipo de atitude, fazendo esses jogos standalone, né? Eu pessoalmente não concordo muito com essas atitudes, acho meio chato isso. Eu acho que o mais sensato seria realmente vender como DLC, mas se a gente for parar pra analisar, não faz tanta diferença assim, até porque uma DLC hoje, por exemplo, o Dawn of the Ragnarok, tá saindo por R$199, entendeu? Apesar de ter ainda assim uma grande diferença, né? Dá pra gente considerar que são jogos novos, mas é sempre daquele mesmo formato. Jogos bem menores do que o que a gente viu anteriormente,
né, que acabam muito rápido e que tem um conteúdo bem reduzido. Por exemplo, o Spider-Man Miles Morales é um jogo em campanha que você consegue zerar com 7 horas, se for até 6 horas, se você for bem rápido, e se você quiser fechar um 100%, você leva umas 20 horas, 25 horinhas, se bobear nem isso. Enquanto que o Spider-Man, que é o jogo original lançado em 2018, só para campanha leva aí umas 12, 15 horas. Acho que até um pouquinho mais. Para fazer o 100% deve levar umas 35, 40, 50 horas. Entendeu? Então existem muitos exemplos. Far Cry New Dawn também é uma standalone do Far Cry 5, seria uma DLC, né? O Uncharted Lost Legacy, como citamos aqui. Enfim, só para explicar para vocês o que é um standalone. E o Assassin's Creed Rift é basicamente isso, tá bom? A Ubisoft foi lá, tava fazendo, decidiu que ia fazer um jogo à parte e vender a preço cheio. E o que é? Aqui a gente sabe, né? Tem um dente de sabre. Não, sabre de Sabre de luz. Tá pensando em Star Wars. Star Wars, tô pensando muito em Star Wars. Mas enfim, o que a gente sabe por enquanto sobre esse Rift? A primeira coisa é relacionada ao protagonista, né? Já tá praticamente certo que o protagonista do game, como a gente disse lá no início do vídeo, será o Basim, né? Ele que é um personagem muito importante do Assassin's Creed Valhalla, né? E lá vai um spoiler, né? Pra quem jogou Assassin's Creed Valhalla sabe que... Eu tô insistindo no sabre, hein? Tô insistindo no sabre. Sabe que o game, ele pega um pouco dessa mitologia nórdica que é apresentado dentro do jogo, da sua própria maneira, com as suas próprias adaptações. Ele pega a mitologia nórdica, né? Coloca ali os protagonistas, os personagens mais importantes do universo de Assassin's Creed, sendo espécies de reencarnações desses deuses mitológicos, desses deuses nórdicos. Por exemplo, Eivor, que é o grande protagonista, ou a protagonista do Assassin's Valhalla, é a reencarnação de Odin, que no game eles chamam de... Como é que é mesmo? Não é Odin que eles chamam, é Ravi, chamam ele de Ravi, né? Mas é o Odin, basicamente. Tanto que no Dawn of the Ragnarok você só joga com Odin, o protagonista do jogo é o Odin. E o Basim, no game, ele é a reencarnação do Loki. E pra quem jogou até o final, sabe muito bem que o Basim, né, viveu há muitos anos atrás, durante a época das invasões vikings, mas no final do jogo, nos tempos presentes, ele acaba sendo trazido de volta à vida, né? Então ele vai ser um personagem muito importante para o futuro de Assassin's Creed, porque basicamente ele tomou o lugar da personagem mais importante dos tempos presentes do universo de Assassin's Creed, que é a Layla Hassan. A Layla Hassan agora vai ficar num negócio de meio que escanteio, pelo que parece, fazendo uma coisa muito mais à parte, mas parece que muito mais importante, enquanto que o Basim provavelmente vai tomar o seu lugar ali como protagonista dos tempos presentes. Então eu acho que eles viram isso como uma oportunidade de fazer uma DLC explicando a história do Basim, contando uma história que veio antes dos eventos dele se tornar um assassino, né, um mestre assassino, porque basicamente ele é o único mestre assassino que tem realmente no jogo. Eivor não é um assassino, junto com o seu aprendiz, o Raiden, né? O nome do personagem do aprendiz do Basim é o Raiden. E aí a gente vai ver uma história, um prequel dos eventos, né, de Assassin's Valhalla, contando um pouco mais da história do Basim. E o que você pensa disso, João? Você acha que isso pode ser interessante, pode não ser interessante? Eu acho interessante porque vai explorar um personagem que foi importante. É uma oportunidade para contar mais da história dele, porque se ele vai ser tão importante, é bom de saber um pouco mais dele, né? Uhum. E falaram que vai mudar um pouco, né? Esse jogo não vai ser focado, tipo, num RPG, mas ele vai ser mais furtivo, voltando às raízes de Assassin's Creed. Isso é muito interessante, então, dá uma variada, né? Isso é o melhor ponto positivo para se tomar disso, porque aí, nesses standalones, podem trazer um pouco diferenciado o gameplay, para não ficar aquela mesmice, e agradar o povo mais saudosista que tá com saudade daquele Assassin's Creed mais furtivo, né? Querendo ou não, galera, uma coisa muito clara que a gente vê na internet acontecendo dentro da comunidade fã de Assassin's Creed é que muitas pessoas ficam naquela divisão, né? Tem aquela divisão de pessoas que gostam do que a Ubisoft vem fazendo com a franquia, trazendo um pouco dos elementos de RPG, ou em alguns jogos específicos, como o próprio Assassin's Odyssey, mergulhando de cabeça dentro desse negócio do RPG, misturando um pouco mais de fantasia e tudo mais, mas também tem muitas pessoas, o que eu diria a maior parte dos fãs de Assassin's Creed, não gostam tanto, acham que se distanciam demais do que é a essência da franquia Assassin's Creed. Eu até concordo em
certos aspectos, mas não vou mentir que eu me diverti muito jogando Origins, me diverti muito jogando Odyssey e me diverti muito mais jogando Assassin's Valhalla. Não à toa que o Assassin's Creed Valhalla se tornou o meu game da franquia Assassin's Creed favorito, entendeu? Foi o que eu mais joguei, foi o que eu mais me diverti e eu consegui me divertir muito com o jogo ele conseguiu me conquistar, entendeu? Ele conseguiu me conquistar, mas eu acho que é importante a gente também agradar a galerinha da velha guarda, entendeu? A galera que sente saudade do foco em stealth, daquele negócio da lâmina oculta, daquela questão da guerra entre os assassinos e os templários, coisa que a gente não vê nos jogos mais recentes, entendeu? E talvez seja muito interessante, porque o Bassin, ele é o lado que representa a irmandade dos assassinos dentro do Assassin's Creed Valhalla, entendeu? Como eu disse, Eivor é só um viking em busca de riquezas, de grandeza, entendeu? E de honra, e isso e aquele outro. Enquanto que o Bassin, realmente, ele é o assassino presente no jogo. Entendeu? Tudo bem que ele é o vilão do game e tudo mais, mas ele é aquele que faz parte da Irmandade dos Assassinos. Ele que usa lâmina oculta, ele que não tem o dedo, ele que usa capuz. Entendeu? Literalmente ele é o que faz sentido o nome do jogo ser Assassin's Creed. Exatamente, ele é o cara que faz sentido o nome do jogo ser Assassin's Creed. Entendeu? Então eu acho que é muito legal eles irem para esse lado, trazer o Bassin como protagonista desse novo jogo e trazer um estilo de gameplay diferente, focando em stealth, focando em investigação, né? Focando ali naquela questão do uso da lâmina oculta, que vai ser uma coisa muito importante, já que você vai ter o uso do stealth como a base estrutural de como deve ser esse jogo, praticamente como os jogos anteriores, né? Principalmente o Assassin's Creed Unity, eu acho que é o melhor exemplo de um jogo stealth de Assassin's Creed, né? Então eu achei muito legal isso e eu acho que é interessante eles distanciar um pouco do RPG para a gente ter um pouco de variedade, porque querendo ou não, Origins, Odyssey e Valhalla são bem parecidos. Apesar de cada um deles ter suas peculiaridades, cada um se passa em uma época diferente, em um cenário diferente, protagonistas diferentes, mas a estrutura do jogo em si geralmente é muito parecida. Como eu disse, com algumas pequenas diferenças. Mas não dá pra negar que um é primo um do outro. Sim, eles normalmente fazem isso, né? Eles fazem trilogias parecidas. Uhum. Que nem o Assassin's Creed 3, teve o Black Flag e o Rogue. Normalmente eles fazem 3 jogos com a mesma estrutura em Assassin's Creed. A única exceção foi a primeira, que foi o 1, mas o 1 foi muito mais a base, né? O 1 foi muito mais o esboço do que era um Assassin's Creed. Aí o 2 e o Brotherhood Revelation são a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Algumas evoluções um do outro, algumas atualizações do que um era antes, o outro melhorou um pouquinho, mas a base é a mesma. O 3, Black Flag e Rogue são basicamente a mesma coisa também. O Unity e o Syndicate eram para ser também a mesma coisa, só que não continuou como uma trilogia, porque nessa época a comunidade de fãs já estava reclamando muito da mesmice dentro do universo de Assassin's Creed, foi por isso que eles mudaram, se atualizaram, trouxeram Origins, Odyssey e Valhalla. Na verdade o plano deles era para lançar mais um naquele estilo, mas como aquela época era a época pior da franquia na história, onde teve o Unity, que foi aquela bagunça total, fora que o jogo fracasso, não é bugado, entendeu? E pelo hype que tinha no jogo, né, ele realmente é incrível visualmente e pela ambientação, mas a história deixou a desejar, e principalmente os bugs, né? O cyberpunk de antigamente, né? Literalmente. E o Syndicate foi um outro que veio meio apagado, né, também. O Syndicate acho que talvez seja o jogo mais apagado da franquia, tem vezes que eu até mesmo esqueço da existência do Assassin's Creed Syndicate. Sim, eles fizeram ele só pra ter mais um jogo, mas eles viram que eles tinham que puxar por um outro lado pra agradar, puxar mais fãs. Novos, na verdade, porque os fãs antigos já estavam desagradando, já estavam começando a largar, e eles estavam vendo que eles tinham que ir pra um outro lugar pra puxar mais gente pra eles vender mais. Então aí veio o Orcs. Isso, exatamente. Então, assim, eu acho que é interessante a gente ter um pouco de variação, até porque é importante a gente ter essa questão da variação pra não enjoar. Entendeu? Sim. Utilizar muito a mesma forma sempre faz ela acabar ficando cansativa e saturada. Então é importante dar uma variada. Aí eles trazem um jogo mais focado em stealth agora. Quem sabe num próximo Assassin's Creed que viria, sei lá, em 2023, eles tragam uma coisa mais voltada para RPG de novo, entendeu? Vamos ver, vamos aguardar, não vamos bater martelo para garantir nada, mas não parece ser o caminho que eles querem adotar. Não. Mas vamos deixar isso para falar em um futuro vídeo, tá bom? A gente vai fazer um outro vídeo também sobre Assassin's Creed, mais ou menos dizendo para vocês o que a gente acha, o caminho que a Ubisoft parece estar querendo levar Assassin's Creed. Uma coisa interessante que eu esqueci de falar, que vai ser... falaram, né, pelos rumores, que vai ser no Iraque, né, esse jogo? Eu não lembro, acho que é Bagdá, falaram. Vai ser em Bagdá o novo. Bagdá, se acho não me que engano, é no Iraque. A gente não lembra agora, mas se for no Iraque, eu acho muito interessante, porque é um lugar que... tem uma pegada ali semelhante ao Assassin's Creed 1.
né? Naquela época lá em Israel. Jerusalém. É muito interessante pra voltar literalmente às raízes de Assassin's Creed. Seria um ótimo pros fãs antigos. Um ótimo recurso, tanto visualmente quanto em questão de ambientação, pra relembrar mesmo, e pelo jeito pela gameplay eles vão tentar voltar um pouco mais pra lembrar, trazer um pouco do público mais antigo pra voltar pra Assassin's Creed, né? Fazer um fanservice pra galera que tá com saudade dos Assassin's Creed raiz, né? Sim, Talvez. seria uma ótima ideia, eu gosto sim, eu acho que tem potencial, só que enquanto a Ubisoft me agrada em algumas coisas, elas vêm com outras meio esquisitas, né? Que a gente vai falar no próximo vídeo. No próximo vídeo. Mas, se eu não me engano, é Bagdá, tá? Eu tenho quase certeza que é Bagdá, mas a gente vai pesquisar e vai estar aparecendo na tela aí, escrito pra vocês onde o jogo vai se passar, segundo as informações. Uma coisa que também foi bem esclarecida é que o mapa do jogo não vai ser tão grande, né? Então, se você tá esperando que vai ter um mapa maior do que Valhalla, ou equivalente a Valhalla, Origins Odyssey, esquece, entendeu? Vai ser uma proporção bem menor, até porque era pra ser só uma DLC. Então a gente vai ter um mapa ali que vai ser razoavelmente grande. Pelo que foi mencionado, parece que vai ser tipo equivalente a um mapa regional do Assassin's Creed Valhalla. Ou seja, vamos pegar ali o mapa de Wessex, a região de Wessex, entendeu? Que é uma região grande, mas não é nem de perto uma grande parte do mapa, entendeu? E aí a gente teria ali um novo Rift, o Assassin's Rift, tendo um mapa bem mais reduzido. Eu diria que talvez eles venham fazer uma coisa mais escala Assassin's Creed Unity, entendeu? Assassin's Creed 3, um Assassin's Creed Rogue, alguma coisa do tipo, entendeu? Não acho que vai ser um mapa tão grande, mas acho que vai ser um mapa ali bem feito, claramente, de uma forma que seja agradável aos olhos, que a Ubisoft sabe fazer mundo, entendeu? E também repleto de conteúdo. Espero eu que tenhamos um mapa com muita coisa pra gente fazer, né? E que seja um mapa bastante imersivo. Eu não duvido muito dessa questão, porque como eu disse, a Ubisoft sabe fazer muito bem seus mundos, né? Eles sempre mandam muito bem. Todo jogo que tem, o mapa é sempre muito lindo, entendeu? E a última informação é a questão de quando esse jogo vai ser lançado, né? Não tá 100% certo, mas pelo que foi informado, esse jogo estaria planejado para ser lançado já no final desse ano de 2022 ou no início de 2023. Eu chutaria que realmente vai ser lançado no final desse ano de 2022, lá para novembro ou dezembro, entendeu? Faz mais sentido de acordo com o que é a data de todo Assassin's Creed que lança, geralmente é mais nessa época mesmo, entendeu? Sim, de final de ano. E eles não aguentam ficar muito tempo sem lançar Assassin's Creed também? Já teriam, quanto tempo? 2020 foi o último, 2021, 22, só em 23 se lançar o próximo, acho muito improvável. Talvez eles estejam reservando 2023 para um grande Assassin's Creed, né? E eu chutaria, como vai ser uma standalone de o Assassin's Creed Valhalla, acredito que esse jogo também vai ser incluso aí, tanto para a geração passada, quanto para a atual geração. Sim, você pode ter certeza que vai ter para as duas gerações. Eu acho muito improvável que seja exclusivo de nova geração, até porque o Valhalla tá nas duas, entendeu? Sim, provavelmente vai ser nas duas. Acho que talvez no próximo aí já tenhamos uma exclusividade de nova geração, né? Não, nem tanto a certeza, mas vai ter uma grande dúvida se vai ou não. Se vai ou não. Dessa vez eu acho muito certo que vamos ter tanto para PS4, PS5, Xbox One, Series X e X, entendeu? Bom, galera, é isso que a gente queria comentar com vocês hoje sobre o Assassin's Creed Rift, o que a gente espera que é o jogo, o que ele vai ser, tá bom? Eu torço para que ele seja muito bom, estou empolgado, estou ansioso. Bastion é um personagem que eu gostei bastante dentro do Assassin's Creed Valhalla, né? E ele é um personagem muito misterioso. Eu tenho interesse sim em saber um pouco mais da origem dele, porque ele tem ligações com a Irmandade dos Assassinos, e eu sinto saudade dessa questão aí da Irmandade dos Assassinos, que vem sendo deixada muito de lado nos jogos mais recentes, tanto que Origins você não tem assassinos, você tem Medjais, que se tornam assassinos só no final do jogo. O Odyssey você tem mercenários, que na época que a Irmandade nem existia, ele se passa até antes dos eventos do Origins. E o Valhalla é aquele negócio que eu falei, né, focado mais na jornada de um viking do que de um assassino. O assassino tá lá, mas ele não tem tanta importância assim relacionada ao núcleo principal do protagonista, né? Ele tem importância, porque ele é o vilão, mas não chega a comentar tanto sobre a Irmandade. Então, eu espero que seja bom. Tô ansioso. Quando lançar, jogarei. Terei minha opinião própria formada. Espero que saia esse ano, pra não aguardar mais. Não venha bugado. E que não venha bugado. Bom, galera, é isso que a gente queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês gostem. Muito obrigado de verdade. Tamo junto, falou, até mais. Valeu. Valeu, falou.